Volta! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Esse é o Saia do Sofá e eu sou a Dani Lui. O tema de hoje é por que as pessoas estão insatisfeitas? Por que tantas pessoas estão insatisfeitas? Algumas pesquisas recentes mostraram que 90% dos brasileiros estão insatisfeitos com as suas carreiras. E mais de 58% dos brasileiros estão totalmente ou muito insatisfeitos com a sua vida como um todo. Ou seja, a gente precisa falar sobre isso. Então, no Saia do Sofá de hoje, a gente vai bater um papo sobre propósito, missão, a gente vai falar sobre Ikigai, a gente vai falar sobre o papel da carreira na nossa vida, vamos falar sobre objetivos profissionais versus objetivos pessoais. Vai ser interessantíssimo e mega autoconhecimento profundo. Se eu fosse você, eu ficava por aqui atento. Você não precisa ficar só de espectador, tá? Você não precisa ficar sentado no sofá ou sentado onde quer que você esteja. Você pode sair do sofá, aperta o coração e já compartilha essa live com as pessoas que você ama, pessoas que você sabe ou você acha que podem estar insatisfeitas com as suas carreiras, com as suas vidas, porque a reflexão hoje vai ser sobre isso e vai ajudar muita gente. Não sou eu que ajudo, mas é você que ajuda quando você aperta o coração com abundância e compartilha essa live para mais pessoas. Vamos lá. Por que será que tanta gente está insatisfeita? 90%, eu tava falando aqui, né? Algumas estatísticas. 90% dos brasileiros estão insatisfeitos com as suas carreiras. O Brasil lidera o índice de insatisfação com a vida na América Latina. Isso foi uma reportagem que saiu no jornal Valor no ano passado, né? Isso é um assunto muito sério, porque a insatisfação, ela repercute em várias áreas da vida, repercute nos relacionamentos, repercute na vida financeira, repercute na saúde, repercute na felicidade. Então, é por isso que a gente vai falar sobre isso hoje. 58% dos brasileiros, segundo esse levantamento que saiu no jornal Valor, estão pouco ou nada satisfeitos com a vida como um todo. 80%, olha que sério isso, gente. 80% das pessoas têm algum projeto que não conseguem tirar do papel. Você que está aí assistindo, tem algum projeto que você não consegue tirar do papel? Ou que você começou, mas desistiu, empacou por alguma razão? 40% sentem que não estão fazendo tudo que poderiam fazer pela sua felicidade. Sabe o que significa isso? A tradução é: eu não estou sendo tudo que eu nasci para ser. 58% gostariam de melhorar a sua produtividade e 75% estão em busca de autoconhecimento, o que é muito bom, porque o autoconhecimento é extremamente libertador. E eu também já estive nesse lugar, vou contar um pouco dessa história para vocês, mas quero saber de vocês. Você sente insatisfação com alguma área da sua vida hoje? Você está insatisfeito? Coloca aqui nos comentários. Isso aqui é uma live para ser uma live de interação, né? E não uma live para você ficar de espectador. Por isso que chama Saia do Sofá. E o que vem acontecendo? A principal insatisfação, segundo as pesquisas publicadas tanto pelo Jornal Valor quanto essa outra pesquisa que foi levantada com relação às carreiras, e nas pesquisas que eu faço nos meus treinamentos também isso aparece. A maior insatisfação é com relação à vida financeira. E olha que interessante. Isso, primeiro ponto, 2 pontos muito interessantes sobre essa insatisfação com a vida financeira. Primeiro ponto é que isso vale para pessoas de todas as classes sociais. Então, as pessoas da classe C estão insatisfeitas com a sua vida financeira, as pessoas da classe B, as pessoas da classe A, as pessoas da classe A gargalhada. Então,
mais de 80% das pessoas no Brasil estão insatisfeitas. Agora, o outro fator mais interessante é que isso é só um reflexo. Essa insatisfação com a vida financeira, ou melhor, essa falta de resultado financeiro, é um reflexo do quê? Da falta de significado e propósito. E isso tá tão contaminado, tá tão disseminado, volto a dizer. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar onde eu era plenamente feliz com a minha carreira na área de marketing. Eu era completamente apaixonada pela minha profissão e pelo que eu fazia. E tinha excelentes resultados. De repente, eu não estava mais apaixonada. De repente, eu não estava mais satisfeita. De repente, aquilo não me preenchia mais. De repente, eu comecei a sentir um vazio e comecei a sentir uma coisa que eu ouvia falar, mas que eu não sabia o que era a tal da dor de estômago ou frio na barriga no domingo à noite. Né? Eu ouvi amigos falarem, eu odeio domingo à noite, eu odeio a musiquinha do Fantástico, porque vai me dando aquele frio na barriga, aquela dor de estômago, porque amanhã é segunda-feira e eu tenho que levantar e trabalhar. Eu não sabia o que era isso, e de repente, eu comecei a sentir. Do mesmo jeito que surgem as alergias, né? Você come determinada fruta, determinado alimento e de repente surge a alergia. Foi exatamente assim comigo. Só que eu não fiquei paralisada, como a maioria das pessoas fica. Eu saí em busca de entender o que era isso, por que isso estava acontecendo, e eu não me conformei enquanto eu não encontrei um novo caminho que me trouxesse o significado e o propósito que eu já tinha tido e em algum momento eu tinha perdido, né? Descobri que isso é absolutamente normal, que isso acontece principalmente com as pessoas depois dos 30 anos ou dos 40. Aí tem o grupo que nos 30 anos, né, começa a ficar insatisfeito com a carreira, tem o grupo que depois dos 40. E com a situação financeira, porque é meio que bate aquela água na bunda e as pessoas começam a falar assim, caramba, já era para eu ter uma situação financeira melhor do que eu tenho hoje. Pelo menos eu tinha essa expectativa e isso não tá acontecendo. E aí a vida começa a desestruturar. Mas, de novo, aonde tá a causa? Na falta de significado e de propósito. E isso tá tão disseminado, isso tá tão... é tão considerado natural que tá levando... Primeiro, ninguém pensa sobre isso. Pouco se fala sobre isso na internet, por exemplo. Eu não vejo ninguém quase falando sobre isso. E aí, isso tá levando as pessoas a se conectarem com qualquer coisa. Então, surge um movimento novo. A pessoa nem vai investigar qual que é a ideologia daquele movimento, qual que é a filosofia, ela já se conecta. Por quê? Eu preciso fazer parte de alguma coisa para dar significado na minha vida, né? E aí as pessoas começam a se conectar a movimentos que não fazem o menor sentido para ela, consumir conteúdos que não tem nada a ver com os valores dela e as pessoas vão cada vez mais se abastecendo de conteúdos que não fazem sentido, que não agregam e, pelo contrário, desagregam. Dani, o que você tá falando que parece uma viagem na maionese? Olha só, é só você fazer um teste, tá? Abre o Netflix e só de olhar os títulos do Netflix, observa o percentual de títulos que são de terror, de suspense, de conteúdos negativos em geral, né? Que vão falar de violência, morte, vampiro e terror e não sei o que, e sangue. Observa o percentual. Você nem precisa assistir, óbvio, só de olhar as capas ali no Netflix. O percentual disso contra o percentual
de conteúdos que vão te agregar. Tipo, nossa, eu assisti esse filme e eu aprendi uma coisa com esse filme, né? Ou, no mínimo, se não vão te agregar, não vão te tirar nada. Porque o que eu acho mais complicado é que a maioria das pessoas não percebem que essa insatisfação provoca um consumo excessivo de conteúdos que as deixam cada vez mais insatisfeitas. Como é que é isso? É na tentativa de preencher um vazio que eu tenho dentro de mim, porque a minha vida não tem significado, eu não tenho um propósito de vida, eu tô vivendo no automático, quer dizer, eu vivo para pagar contas, eu fico esperando a sexta-feira, eu acordo na segunda-feira, coloco um saco de cimento nas costas, carrego esse saco até sexta-feira, chega sexta, graças a Deus, eu posso colocar o saco no chão, mas é só até domingo, porque na segunda-feira de manhã eu vou pôr o saco nas costas de novo. Que coisa mais estranha que é viver assim, né? E aí eu vivo assim e vou me conformando com isso. Eu não sei se alguém de vocês se identifica. Aliás, deixa eu dar as boas-vindas aqui. Ei, Zé Simão, amigão das antigas, hein? Estilo Fitness, falou linda, gratidão. Lourdes, bem-vinda. Claudete, Francisco, Sandrinha, sejam todos bem-vindos. Eliane, minha querida. Eliane tá sempre por aqui. Obrigada pelos corações. Vocês sabem que os corações não são pra mim, né? Eu agradeço, mas quando você aperta esse coração com abundância, não é pra me agradar, mas é pra você dizer pro Instagram que esse conteúdo agrega, que esse conteúdo é bom, né? E diante de tanto conteúdo podre, diante de tanta coisa lixo, acho que a gente tem mesmo esse papel de mostrar para o Instagram aquilo que é bom, aquilo que pode realmente provocar alguma mudança e alguma transformação positiva na vida das pessoas, porque afinal de contas é isso que as pessoas estão precisando, né? Mas se você quiser ser um pouco mais ativo, você aperta o coração com abundância e depois você vai no aviãozinho e compartilha essa live com as pessoas que você ama e que você acredita que podem ter nesse momento algum tipo de insatisfação com as suas vidas, com as suas carreiras, com o seu dinheiro, enfim, com alguma área da vida, porque é disso que a gente está falando hoje. E a gente vai buscar aqui uma reflexão, um questionamento para entender de onde vem isso, por que isso está acontecendo, por que tantas pessoas estão insatisfeitas e sim, duas coisas importantes, né? Primeiro é reconhecer que existe um problema, essa insatisfação não é normal, não é pra gente aceitar, não é pra gente achar que a vida é assim mesmo, não é pra gente se conformar. Tá errado, tem um problema. Primeira coisa, primeiro nível de consciência. Existe um problema. Se eu tô insatisfeita é porque existe um problema. E se existe um problema, existe uma solução. Sim, existe solução. A questão é que as pessoas ficam sentadas no sofá, reclamando, lamentando do problema, da vida que estão vivendo, da insatisfação que estão tendo e não se movem para solucionar o problema. Meu convite aqui é, vamos junto identificar, entender que sim, existe um problema? Se você está insatisfeito com alguma área da sua vida, sim, existe um problema aí, mas, mais importante, sim, existe uma solução. Terceiro ponto, eu já passei por tudo isso, eu achei a solução e é por isso que hoje eu falo sobre isso. E o quarto ponto é você não deixar isso para depois. É você não achar que isso é menos importante, né? Que, não, agora depois eu assisto isso porque agora eu tenho que resolver tal coisa, né? Agora eu tenho que correr para fazer tal coisa. E quando que você vai parar para pensar na sua vida, nas suas insatisfações? Vamos lá, vamos entender aqui por que isso tá acontecendo. Eu trouxe aqui 6 motivos, tá? O porquê disso estar acontecendo. E pode ter certeza que se não são esses 6 motivos que se enquadram para você, pelo menos uns 3 aí devem ser, tá?
Ei, Miriam, bem-vinda. Marineide, Helenice, sejam todos bem-vindos. Bom demais estar aqui com vocês. Primeira razão da insatisfação é que culturalmente a gente aprendeu que deveria ser assim e a gente vem dando um significado muito maior para a carreira do que realmente ela deveria ter. O que acontece? Quando vai chegando nessa idade, dos 30, 40, para algumas pessoas até depois dos 45, quase nos 50 anos, por que tanta gente está insatisfeita com a carreira? Né? Como eu falei o número, 90% dos brasileiros. Porque nós fomos ensinados a entender a nossa carreira, a nossa profissão ou o nosso negócio como sendo o objetivo fim. E esse é um dos grandes problemas, porque a nossa carreira não é tão importante assim. Ela não é o nosso objetivo fim, ela é apenas um objetivo meio. Você vai entender melhor isso. A segunda razão é justamente por conta desse senso comum, a gente vem colocando um foco excessivo nos objetivos profissionais e zero foco nos objetivos pessoais. Como se a profissão fosse mais importante do que tudo. Então eu busco objetivos profissionais ou eu só busco os objetivos financeiros e não busco os objetivos pessoais. Ou então estou completamente acomodado, sem objetivo nenhum em nenhuma área da vida. A terceira causa é justamente isso, esses dois aspectos fazem com que eu construa uma vida em torno da minha carreira, e eu já fiz isso, né? Eu, Dani Luiz, já fiz isso. E aí, então, a vida é construída em torno da carreira. Pensa comigo, o seu trabalho provavelmente determina o bairro onde você mora. Provavelmente determina o seu estilo de vida. O seu trabalho determina o seu estilo de vida, porque você vai viver de acordo com o padrão daquela profissão ou daquele cargo. Aí você vai falar assim, Dani, é óbvio. Não, não é óbvio. Tá tudo errado, porque você deveria viver de acordo com o padrão que você quer viver e buscar os meios para isso. E não viver de acordo com o padrão que dá para viver por conta do seu trabalho. A vida é construída em torno de uma carreira. Então, você tira férias quando a empresa deixa você tirar férias. Você mora no lugar mais adequado ao seu trabalho. Seus filhos estudam na escola de acordo com a sua carreira, o seu trabalho. E aí a profissão vira o centro. Então percebe como uma coisa alimenta a outra. E aí a gente vai colocando uma carga excessiva, um foco excessivo no trabalho, como se isso fosse o centro da nossa vida. E não deveria ser assim. Isso é a principal causa de tanta insatisfação. Dani, como deveria ser então? A vida construída de acordo com os nossos valores e com os nossos objetivos pessoais. A gente deveria construir, parar para pensar assim, como eu quero que seja a minha vida? Como eu quero que sejam minhas férias? Qual é o bairro onde eu quero morar? Qual é o estilo de vida que eu quero ter? Como eu quero que minha família seja? Primeiro eu estruturo tudo isso. E aí, depois de estruturar todos os objetivos pessoais, buscar o trabalho como um meio para viabilizar isso financeiramente. Ou fontes de renda, vamos dizer melhor, né? Fontes de renda para viabilizar isso financeiramente, tá? Quarta razão. A ausência de propósito leva a uma insatisfação financeira cada vez maior. Não apenas por as pessoas tentarem preencher com dinheiro, mas pela falta de resultados mesmo, né? E aí, número 5, a ausência de autorresponsabilidade. Eu não tô satisfeita, e em vez de eu fazer alguma coisa com relação a isso, eu me torno uma vítima
e me acomodo acreditando que essa responsabilidade por me trazer satisfação é do outro, é do meu chefe, é do governo, é do meu marido, é da minha esposa, é dos meus filhos. Ninguém coopera comigo, ninguém me ajuda, ninguém torce por mim, ninguém me incentiva. Ou seja, em vez de eu assumir o controle da minha vida e assumir as rédeas e falar assim, não, se eu não tô satisfeita, eu vou mudar até ficar satisfeita. Não, me coloco num papel de vítima, fico acomodadinha no meu sofá esperando que um milagre aconteça. E a última causa, na verdade a razão de tudo isso, é a falta de autoconhecimento. Quando você não conhece os seus valores, quando você não entende quem você é, qual é o seu papel no mundo, qual é o seu propósito, qual é a sua missão, é óbvio, ou melhor, é lógico que não tem como essa pessoa ficar satisfeita. Então, agora que a gente pontuou aí quais são as causas de tanta insatisfação, vamos entender o que é cada uma dessas coisas. O que é propósito, afinal de contas, Dani? Olha, e aí, né, a gente precisa tomar cuidado, porque tem tanta gente falando bobagem por aí, não de propósito, claro, mas é por falta de conhecimento mesmo, por falta de estudar profundamente o que é propósito de vida e por falta de viver o seu propósito de vida. Eu falo que todo mundo que não tá vivendo o seu propósito de vida de verdade não consegue explicar o que é propósito de vida. E aí muita gente, eu ouço, por exemplo, né, muita gente importante, inclusive, falando assim, o seu propósito de vida é servir, o seu propósito de vida é o seu trabalho. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. O seu propósito de vida é você ser, fazer, ter e contribuir com todo o seu potencial. É você ser tudo que você nasceu para ser, você fazer tudo aquilo que você quiser fazer, você ter tudo aquilo que você sonhar em ter e você contribuir com aquilo que você quiser contribuir para o mundo, com aquilo que faz sentido para você. Isso é o seu propósito de vida. O seu propósito de vida é viver nesta plenitude. E não é quando essa plenitude, essa felicidade, não é quando você conquistar as coisas que você quer. Não é quando eu for tudo que eu nasci para ser. Quando eu estiver fazendo tudo que eu quero. Quando eu tiver conquistado todas as coisas que eu quero. Quando eu tiver condição de contribuir mais. Não, não, não. O propósito é o que eu tô fazendo, o que eu tô sendo hoje. Eu tô sendo o máximo que eu posso? Eu tô fazendo o melhor que eu posso? Eu tô buscando ter tudo aquilo que eu quero? Eu tô buscando contribuir com aquilo que eu quero? Ou seja, é a busca. O propósito é a jornada em direção daquilo que você quer se tornar, da pessoa que você quer se tornar, daquilo que você quer fazer pelo mundo e por você, pela sua vida, das coisas que você quer conquistar, sim, do sucesso que você quer ter. Isso é o propósito. E o que é a missão? A missão não é mais importante que o propósito. Ela faz parte do propósito, ela é um pedacinho do propósito, porque a missão é o contribuir. Enquanto que o seu propósito é o todo, é o ser, fazer, ter e contribuir, a missão é o contribuir. E olha que lindo, olha como o universo é perfeito, né? Você nasceu com um propósito de vida que é completo. O seu propósito, ser, fazer, ter e contribuir. E aí você recebeu uma tarefa. Essa tarefa é só sua, só você pode fazer. Aqui nesse mundo, é o seu contribuir. É a sua missão, é o seu contribuir. É a sua tarefa. E você recebeu também alguns presentes, que são seus dons e os seus talentos. Gi, querida,
Minha amiga Gi, das Fornadas da Gi, que bom ter você aqui. Sueli, bom demais. A Lali, bem-vinda, bom demais. A gente tá falando sobre propósito, sobre missão, sobre essa insatisfação, né? Porque tantas pessoas estão insatisfeitas. E é justamente essa insatisfação vem da falta de significado e propósito na vida de cada um. E essa deveria ser uma busca incessante. Eu acredito que ninguém deveria se conformar até encontrar as respostas para isso. A resposta está dentro de cada um, né? Eu não posso dizer o que você nasceu para ser. É só você que sabe. E não existe um padrão, não existe um certo e errado. Eu não posso dizer quais são os limites daquilo que você quer ter, né? Se é um Fusca, uma Lamborghini, ou se não é carro nenhum. Só cabe a você definir o que você quer ter. Eu não posso definir o que você veio fazer. É você que define o que você veio fazer. E o contribuir? Vamos falar um pouco mais da missão, do contribuir. Muita gente tem dificuldade, né? De entender a missão. Não é, Gi? A Gi tá falando, concordo plenamente, Dani, buscar até encontrar. E essa busca, né, Gi, que traz o sucesso, você é testemunha disso, né? A gente tem esse caminhar juntas, não é à toa, e você tem uma história tão bonita, que foi justamente o seu desejo, a sua inquietação, a sua, não vou me conformar. Não vou me conformar com isso, não vou me conformar com esse resultado, não tô satisfeita e não vou me conformar. É quando você não se conforma com a sua insatisfação que você começa a descobrir, que você começa a ter os insights do que pode ser o seu propósito e a sua missão. Agora, se eu posso te dar uma dica com relação à sua missão, deixando claro de novo que a sua missão não é mais importante que o seu propósito e ela não pode vir na frente. Algumas pessoas, algumas figuras muito conhecidas aí, claro, tinham como propósito de vida a missão. Então, claro, Jesus Cristo tinha como propósito de vida a missão que ele veio cumprir na Terra. As duas coisas se confundiam. Era missão e era propósito ao mesmo tempo. Mas a maioria de nós não tem um papel tão importante assim no mundo quanto Jesus Cristo, né? A maioria de nós, humanos comuns, a gente tem um propósito que é muito maior do que a nossa missão. A missão é uma parte, é a tarefa, tá? Então ninguém tem que se martirizar, ai, não tô cumprindo minha missão. E se eu posso dar uma dica para te ajudar a encontrar a sua missão? Ela tem relação com aquilo que mais te incomoda. Para pensar, o que mais te incomoda na tua vida pessoal? O que mais está errado na tua vida pessoal? O que mais te traz insatisfação na tua vida pessoal? E se não na tua vida pessoal, o que mais te incomoda no mundo? O que te incomoda no mundo? A tua missão está relacionada com isso, tá? Eu descobri a minha missão lendo um livro do Caio Carneiro e eu tava aqui refletindo sobre isso antes de começar essa live, até para poder trazer, até para poder contribuir com vocês, né? Porque não foi o livro, claro que eu adoro o Caio, o livro Seja Foda é um livro bem gostoso de ler, é um livro que eu recomendo, porque ele traz vários insights, né? Ajuda várias fichas caírem. Mas eu tava refletindo sobre isso e eu falei, não foi o livro, foi a minha busca. Eu tive certeza da minha missão de vida, não porque eu tava lendo o livro, mas porque eu estava em busca de descobrir a minha missão de vida. E quando você tá em busca, Deus usa mensageiros de tudo quanto é lugar. Nos caminhos mais estranhos possíveis, as pessoas mais esquisitas, mais improváveis, sabe? Você vai se deparar talvez com um outdoor que tá escrito alguma coisa que você fala assim, ah, meu Deus.
Ou às vezes é um versículo da Bíblia que você já ouviu ou leu 1000 vezes e aquilo nunca teve sentido para você e de repente você faz clique, né? O código que a gente usa aqui é caiu. Se cair alguma ficha aí para você, escreve caiu nos comentários, que é um código importante, né? Não é um código importante para mim, é um código importante para outras pessoas que podem se sentir motivadas a também buscarem, né, a começarem esse processo de busca. Deixa eu ver o que a Lali tá falando. Muitas coisas me incomodam na vida, pessoal e no mundo. Muitas. Tá, Lali, mas o que mais incomoda? Se você fosse escolher uma e você tivesse recebido um presente de Deus, assim, ó, vou te dar o presente para resolver uma coisa, uma única coisa, qual seria? Qual você escolheria para resolver na tua vida pessoal e no mundo? Se você tivesse esse poder. Isso é um início, né? A gente tá puxando uma linha aí, tá achando um fio da meada, né? E aí eu falei que você, todos nós, cada um de nós tem um propósito, tá? A gente nasceu com um propósito. O que acontece é que essas 90% das pessoas que estão insatisfeitas, onde é que tá o propósito delas? Tá engavetado. Tá guardado em algum lugar do subconsciente, do inconsciente, tá guardado em alguma gaveta do passado, porque a pessoa nem tá dando importância para isso, né? Tá achando que eu tenho conta para pagar, né? Isso é uma coisa. Eu tenho problemas mais importantes para resolver. O que pode ser mais importante do que o seu propósito de vida? Seu propósito é o sentido da sua vida. Eu hoje, depois de ter encontrado tudo isso, gente, eu vou falar, eu não abro mão. Assim, podia me custar o dinheiro que fosse e o tempo que fosse. E sim, eu investi muito tempo e dinheiro nessa jornada. Não que todo mundo precise investir, né? Mas enfim, foi o meu caminho, foi a minha trajetória. Mas eu investiria todo o dinheiro que eu tenho e eu investiria todo o tempo que eu ainda tenho de vida. Espero que ainda tenha aí pelo menos uns 80 anos de vida. E eu investiria prioritariamente, com prioridade nisso, sabe? A Lali está falando, no mundo a ganância. Por que a ganância te incomoda tanto, Lali? Na vida pessoal, saber o meu propósito. Não saber qual é o meu propósito de vida me traz muitas dores. Lali, eu vou te fazer uma proposta, tá? Eu quero te ajudar com isso. Então eu vou te propor fazer um exercício hoje. Você tem que fazer hoje, porque se você não fizer hoje, você não faz nunca mais, tá? Pega uma folha de papel em branco, divide em 4, pega uma folha assim, ó, uma folha de caderno, na horizontal, assim, tá? Divide em 4, faça 4 colunas. E aí você coloca na primeira coluna aqui em cima, ser. Na segunda coluna você coloca fazer. Na terceira você coloca ter. E na última você coloca contribuir. Cronometra. Eu aprendi esse exercício. Esse é um exercício para descoberta do propósito, tá? E eu aprendi com um grande mentor, ele é malasiano, é um mentor que eu sigo há algum tempo e é um cara que conhece muito de alma, de espírito, de propósito de vida e tudo mais, é uma das pessoas que mais me inspiram. E é importante que você cronometre, tá? Então você coloca no seu celular 5 minutos para você escrever. Você pode, melhor, o que você pode fazer? Você cronometra 1,5 minutos para cada coluna, tá? Então você coloca 1,5 minutos para escrever tudo o que você quer ser. Tudo o que você quer ser. Se você pudesse ser tudo aquilo que você quisesse, o que você seria? Quem você seria? Quem você gostaria de ser? Eu gostaria de ser uma pessoa comunicativa. Eu gostaria de ser uma pessoa mais, sei lá,
menos irritada. Ah, eu gostaria de ser uma pessoa assim, assim, assado. Eu gostaria de ser uma referência em tal área. Eu gostaria de ser amada por Eu gostaria... O que você gostaria de ser? Põe tudo aqui, aquilo que vier no teu coração. Se conecta com o seu coração. Deu 1 minuto e meio, você para e vem para a segunda coluna. E aí você vai cronometrar mais 1 minuto e meio e vai escrever todas as coisas que você gostaria de fazer nessa vida. E assim, não coloca o importante, não coloca a limitação de dinheiro e de tempo. Ah, eu gostaria de fazer uma viagem pelo mundo, mas eu não tenho dinheiro para isso. Ah, eu gostaria de aprender a tocar piano, mas eu não tenho tempo. Esquece as limitações de tempo e dinheiro. Se você pudesse fazer o que você quisesse, tudo o que você gostaria de fazer nessa vida, 1 minuto e meio. Depois, terceira coluna, tudo que você gostaria de ter, bens materiais. E muitas vezes eu recomendo até que a gente comece pelo ter, porque o ter é muito mais fácil do que o ser. Ah, eu gostaria de ter uma casa assim, assim. Eu gostaria de ter um carro assim, assado. E não vale a gente se enganar, né? Não vale a gente colocar assim, eu não gostaria de ter bens materiais. Das duas, uma. Ou você tá vivendo no planeta errado, Deus te colocou no planeta errado e eu não acredito que ele erra, tá? Ou você tá se enganando. Porque nós estamos propositalmente no mundo da matéria. E a gente tá no mundo da matéria e no mundo do dinheiro para aprender a se relacionar com isso. Para aprender a evoluir com isso. Então, sim, a gente tem que ser bem-sucedido no mundo da matéria. Seja leal. Coloque quais são as coisas que você gostaria de ter. Ah, Dani, eu não gostaria de ter um carro. Por exemplo, Dani, carro não é uma coisa que faz minha cabeça. Mas eu gostaria de ter algumas coisas. Então, eu gosto de usar um exemplo que fica bem fácil de entender. Se você gostaria de ter torneira de ouro na tua casa, ninguém tem nada a ver com isso. Esse exercício é seu. Ah, eu gostaria de ter torneira de ouro. Ah, eu gostaria de ter um frigobar que fosse se enchendo automaticamente de tal coisa. Isso é um problema seu, ninguém tem nada a ver com isso. Põe 1 minuto e meio. E depois, 1 minuto e meio com aquilo que você gostaria de contribuir. O que você gostaria de contribuir para o mundo? Por exemplo, Lali, vou te fazer uma provocação aqui, mas que vale para todos. Você falou, eu gostaria de resolver a ganância das pessoas. Primeiro, por que isso te incomoda tanto? Por que a ganância do outro incomoda tanto você? De onde vem isso? Onde que tá a raiz disso? Reflete sobre isso e... Ok, você tem o poder de contribuir com o mundo. O que você faria? O que você faria? Quais seriam as suas contribuições para resolver este problema do mundo? E aí você cronometra mais 1 minuto e meio. Quando você terminar esse exercício, você olha para essa folha e humildemente aceita que esse é o seu propósito de vida. Você está aqui justamente para buscar os seus desejos e sonhos mais profundos, inclusive os materiais. A gente precisa parar. Deixa eu ver que eu fiz alguma coisa errada aqui. Ô, gente, deixa eu falar. Esse aqui é uma live para ser interativa, tá? Não, chama Saia do Sofá, porque é para você sair do sofá. Eu tô vendo vários de vocês aí, ó, só de espectadores. A ideia não é essa. Primeiro, se tá fazendo sentido, aperta o coração com abundância para mostrar pro Instagram que esse conteúdo tem valor e o Instagram mostrar para outras pessoas. Segundo, a gente tá chegando no final, mas tem aí 15 minutinhos ainda de muito conteúdo. Então compartilha essa live com as pessoas que você acredita que precisam desse conteúdo, né? Do que a gente está falando? Por que tantas pessoas estão insatisfeitas com as suas vidas, com as suas carreiras, com a sua vida financeira, com a sua vida pessoal? E aí a gente está falando que a razão disso, a base disso, a causa essencial disso é a falta de significado e propósito de vida, ou seja, a falta de autoconhecimento, tá? Então, não fica nesse sofá,
de telespectador, sabe? Seja um protagonista. Então, o que dá pra você fazer aqui? Aperta o coração com abundância, compartilha essa live e comenta. Faz sua pergunta, faz seu comentário, fala que você discorda de mim. Se tiver fazendo sentido, fala que faz sentido. Se tiver caindo alguma ficha, escreve caiu. Fala, putz, não tinha pensado sobre isso. Não tinha pensado isso, coloca caiu, tá? Não seja só um espectador da vida. Seja um protagonista, assume o controle, sabe? Vai pra cima. Bom, aí a gente falou então sobre propósito, a gente falou sobre missão. E aí o que eu falei? Que eu acho tão incrível o projeto de Deus pra gente, porque assim, aí ele deu pra gente, pra cada um de nós, um propósito. E às vezes a gente fica querendo esconder, né? Nosso propósito de nós mesmos, tipo, eu tenho vontade de tal coisa, mas eu não vou assumir isso porque acho que isso não é bonito, né? Acho que esse não é um propósito tão nobre. Ora, se a gente cada um de nós cumpriu o nosso propósitozinho, que não é tão nobre assim e tão grande como era, por exemplo, o propósito de Madre Teresa de Calcutá, porque não viemos para ser madre, todas nós mulheres, todos nós homens, não viemos para propósitos grandes como Madre Teresa de Calcutá, mas se eu cumprir o meu, você cumprir o seu e cada um de nós cumprir o seu propósito de vida, sabe o que acontece? A gente se torna a verdadeira centelha de luz que a gente veio ser. E aí sim a gente faz a nossa parte para contribuir, para trazer luz para esse mundo. O melhor jeito da gente contribuir com um mundo melhor é a gente cumprir o nosso propósito de vida. É a gente ser tudo que a gente nasceu para ser. Rafael, vou te dar uma dica, tá? Você tá tentando entender a live sobre o que é. É porque você tá tentando entender com a sua razão. E você não vai conseguir. Enquanto você estiver tentando no raciocínio, a gente tá falando de algo muito profundo. Você precisa abrir seu coração. Porque nem tudo é entendido na mente. Existem algumas coisas que só são compreendidas na alma. E o que a gente está falando aqui é para ser entendido pela alma. A minha alma tá falando com a alma de vocês, mas vocês têm que se abrir para isso, tá? Fica a dica. Então eu tava falando que o projeto é tão perfeito porque cada um de nós vem com um propósito que é completo. Dentro desse propósito a gente tem uma tarefa para cumprir, que é uma missão, e a gente recebe alguns presentes, que são os nossos dons e os nossos talentos. Qual que é a diferença de um e de outro? O dom é aquilo que você não precisa fazer esforço, é uma habilidade que você não tem que se esforçar. Você já nasceu com ela. Por exemplo, aquela pessoa que senta num piano e sai tocando. Sem precisar ter estudado, sem precisar, ela já sai tocando. Ou ela estuda um pouquinho e já vira um pianista. Isso é o dom. A habilidade é você ter uma facilidade. Né? Então, por exemplo, eu tenho o dom de cozinhar. Mas o meu dom de cozinhar, esse é um dos meus dons. Por quê? Porque eu nunca fiz curso, nunca ninguém ficou me ensinando e eu tenho uma facilidade absurda para cozinhar. E é algo que eu gosto muito de fazer. Me dá muito prazer. Esse é um dos meus dons, mas vejam que interessante e curioso, ele não está conectado com a minha missão de vida. Porque a minha missão de vida é ensinar pessoas. Mais do que ensinar pessoas, a minha missão de vida é inspirar pessoas para que elas despertem e comecem a sua busca, a sua jornada de viver o seu propósito, de construírem a sua vida próspera, saudável e feliz. Porque no fundo, se você espremer seu propósito de vida, você vai ver que ele se resume nisso. Eu gostaria de ter uma vida próspera, saudável e feliz. No fundo, se você espremer, se você passar na peneira, é isso que vai sair, né? E sim, é para isso que você tá aqui. Sim, isso é possível. E essa é a minha missão de vida.
Eu entendi minha missão de vida porque eu tava buscando entendê-la. E eu não vou entender minha missão de vida aqui, ó, na minha razão. Eu vou entender a missão de vida na alma. A missão de vida tá gravada na alma. Não tá gravada aqui, gente. Assim como o propósito de vida não está aqui. Às vezes você tá batendo a cabeça, Lalis, porque você fala assim, não sei, não consigo descobrir o meu propósito de vida. Será que você tá buscando na tua mente? Não é lá que ele tá gravado aqui na tua alma. Sabe? O dom não significa você ser perfeita e você ser a melhor do planeta em alguma coisa. O dom significa que você não precisa se esforçar para aquilo. Que você consegue fazer uma coisa de forma muito natural. E às vezes o seu dom, ele é tão essencial, que e às vezes você tá procurando alguma coisa muito complexa, você tá procurando alguma coisa muito bonita, mas você tem um dom básico que poderia ajudar tantas pessoas, né? O que você sabe fazer sem que você não precisou se esforçar para aprender? O que você sabe fazer? Que você poderia, inclusive, ensinar outras pessoas a fazerem. Isso é o dom, né? E o talento é uma facilidade. Às vezes a gente só vai descobrir o dom quando a gente começar a procurar os nossos talentos. Qual que é a diferença, Dani? O dom não precisa de esforço. O talento precisa de esforço. Então, por exemplo, eu tenho um talento de me comunicar bem. Eu tenho esse talento de me comunicar bem, mas eu venho me esforçando muito desde que eu nasci. Eu comecei a falar antes de andar. Aí eu comecei a dar aula com 15 anos. Aí eu fui fazer faculdade de comunicação. Faz 30 anos que eu ensino pessoas. Então eu venho me esforçando. Olha a Eliana falando que ela tem... o crochê, Eliana, é um talento ou é um dom? Você aprendeu o crochê sozinha, por exemplo, só de olhar, às vezes só de olhar uma avó fazer crochê, só de olhar uma tia fazer crochê, você já aprendeu a fazer? Ou o crochê é um talento que você tem? E o talento, assim como o dom, não é você ser perfeito naquilo, mas é você fazer um pouco melhor do que os outros. Olha a Gi falando, isso acontece comigo. Enquanto eu procurava com a mente... ou de fora para dentro eu sofria. Vamos falar um pouco sobre isso, Gi? Enquanto eu procurava... Ô, Gi, entra aqui na live. Posso te mandar um convite? Pra gente falar sobre isso? Enquanto eu procurava com a mente... Pois é, a gente fica procurando fora, né? E aí a gente sofre. Porque a gente bate a cabeça, não dá certo, não tem resultado... a gente fica com um orelhão desse tamanho para ouvir o que as pessoas estão falando pra gente, né? Esses dias, eu conversando com uma pessoa, com um amigo meu, e aí ele falou alguma coisa pra mim do tipo assim, mas se você não tiver certeza, Dani, ou se você quiser mudar de rota do que você tá fazendo hoje, né, do seu trabalho hoje, tá em tempo. E aí eu virei pra ele e falei assim, amigo, deixa eu te contar uma coisa. Depois que a gente acha o nosso rumo, o nosso propósito, depois que a gente encontra nosso Ikigai, aí não tem mais jeito de mudar, entendeu? Não tem nada que faça mudar, porque você sente essa certeza no coração. E vamos falar um pouco sobre o que é o trabalho... E ou o trabalho, ou a carreira dentro do propósito. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, como eu falei lá no começo, por que 90% das pessoas estão insatisfeitas com suas carreiras? Porque elas dão um peso muito maior para a carreira do que deveria ter. A carreira não é tão importante assim. O trabalho não é tão importante assim. O negócio não é tão importante assim. Ele é só uma ferramenta para te ajudar a viver o seu propósito de vida. O seu propósito de vida. Presta atenção nisso. A sua carreira, o seu trabalho, o seu negócio são só uma ferramenta para viabilizar
o seu propósito de vida. Então para de dar tanta importância para isso. Isso não é tão importante assim. Mas se você buscar dentro de uma filosofia japonesa chamada Ikigai, que vai trazer uma reflexão para te ajudar a encontrar o equilíbrio entre o que você ama fazer, o que você é bom em fazer, ou seja, os seus talentos, os seus dons, aquilo que o mundo precisa e algo que você possa ser bem pago para fazer, esse é o seu Ikigai. E é quando você encontra isso que vira uma chave. Quando eu faço as pesquisas, né, faço os levantamentos com os alunos e eu pergunto isso, a maioria responde assim: eu amo o que eu faço. Mentira, a maioria não. Tem um grupo que responde assim, ó: eu amo o que eu faço, sou bom no que eu faço. Não, eu sou bom no que eu faço, o mundo precisa do que eu faço, por isso eu amo o que eu faço, mas não sou bem pago por isso. Isso é uma metade, tá? Dos alunos respondem isso. A outra metade responde assim: eu não sei o que eu amo fazer, não sei se eu sou bom, e também não sei se o mundo precisa do que eu faço, mas uma coisa eu sei, eu não sou bem pago pelo que eu faço. Ou seja, o que tem em comum entre esses dois grupos? Um ama o que faz, sabe que é bom e sabe que o mundo precisa, mas não é bem pago. O outro não sabe nada, mas uma coisa ele tem certeza, não é bem pago. O que é unanimidade? Não ser bem pago. E quando que você não é bem pago? Quando você tá desconectado, gente. O problema é ficar buscando a solução, uma solução que vai remediar, que não vai na causa. Então eu começo a buscar só o que vai me pagar melhor, né? Em vez de buscar o Ikigai, que é o equilíbrio entre o que eu amo, o que eu sei fazer, o que o mundo precisa e o que pode me pagar bem. E esse é um negócio muito perturbador. Hoje, você respondeu um negócio aqui que eu não entendi. Se for só para falar, eu consigo. Se for para escrever, não. Estou tratando com as mãos. Não, não tem que escrever. Vou te mandar um convite, ó. Eu vou te mandar um convite. Se você aceitar, você entra aqui pra gente falar um pouquinho sobre isso e encerrar a live. Deixa eu ver. Cadê você, Gi? Uai, você tava aqui? Ah, tá aqui. Tô mandando. Se você tiver de boa, você entra pra gente falar. Bom, e uma vez tendo entendido, então, o que é pra... Ei, Gi! Tudo bem? Tá boa, minha amiga? Graças a Deus. Depois que eu achei o meu propósito, a minha missão, faço o que eu amo e sou bem remunerada por isso. Ó, então conta, compartilha aí isso daí, Gi. Como é que foi? Eu sei disso, mas eu acho que o mundo precisa ouvir, tá? Como é que Tá. foi que você achou seu propósito e sua missão? Bom, depois de muitas conexões, deixa eu ver se eu acho aqui um Agora lugarzinho. você ficou de lado. Agora tá Peraí, melhor. peraí. Então vai, que a gente tem 5 minutos aí. Temos 5 minutos Rapidinho. só. Vamos rápido. Ih, não sei. Não sei se eu vou conseguir conectar aqui. Ó, mas depois de muitas buscas, de muitos aperfeiçoamentos, e me Teve, joguei, né? teve Já tinha perrengue? Ó, quero fazer algumas perguntas pra galera entender. Teve perrengue? muitos, Teve sofrimento? muitos também. Ah, teve, tipo assim, eu tentei e deu errado? Várias vezes, Teve, várias. teve assim, ó, eu fui fazer tal coisa e quebrei a cara? Não, Essa é porque clássica, né? Não, porque as pessoas acham que se tá dando errado é porque nunca vai dar certo.
E ao contrário, se tá dando errado, você tem que continuar, porque é assim que você vai achar. É ou não é? É assim. É verdade, é verdade. É bem por aí. Não pode desistir, jamais, jamais. Então conta como foi. Depois de muito sufoco. Depois de muitas tentativas, de muito sufoco, de muitos conhecimentos, né, Dani? A gente precisa estar aberta a receber e aceitar o que realmente a gente... Eu vou ter que parar Vou te dar aqui, uma dica. rapidinho. Para de mexer no celular e deixa ele fixo. Não, é porque ele está escorregando. Eu vou pegar ele aqui rapidinho. Tá. Mas depois que a gente se permite, né, a buscar esses conhecimentos, a se aceitar, porque por grande parte da minha vida, Dani, você uma vez falou isso para mim, várias vezes, aliás, como minha amiga que e tocou na minha alma, tá? E por muito tempo eu tentei fazer isso, eu me comparava com outras pessoas. E isso é a gente tira um pedacinho da gente quando a gente faz isso. É um pecado fazer isso com a gente. Nós somos seres únicos, né? Então a gente precisa... Insubstituíveis. Verdade. Então, quando você me disse uma vez, não se compare a ninguém, se compare com você mesmo. E aí eu comecei a me olhar e me permitir ser hoje melhor que ontem. E já ficar feliz por isso. Então, hoje eu sou melhor que ontem. E amanhã eu tenho certeza que eu vou ser melhor que hoje. E isso faz toda a diferença. E quando a gente faz isso, é a nossa alma que entende. E aí as coisas começam a acontecer. E mesmo acontecendo, mesmo prosperando, mesmo crescendo, porque crescer dói, as pessoas acham que não, né? Acha que acorda, é fácil acordar rica, acordar próspera, acordar, né? Tá plena. tudo dando Não, certo. Tá tudo dando certo na vida dela. Olha que sorte que ela teve. Famosa. Olha que sorte, ela tem sorte, é o máximo. Sorte, mas eu quero saber o estalo do propósito. Como que ele veio? Por que que ele veio? Por que que você acha que veio? Por que que você acha que você... Primeiro, quantos anos levou para você descobrir seu propósito? Ai, Dani, uma vida, né? Porque eu conto que eu sempre fiquei na sombra de alguém, na sombra do meu marido, na sombra dos meus filhos, na sombra de alguns amigos, em negócios. Então, mas isso foi uma busca incessante mesmo na minha vida. Eu queria ser tudo aquilo que eu tinha nascido para ser. E eu comecei a fazer perguntas. Deus, como eu posso ser tudo aquilo que eu nasci para ser? Mostra para mim, por favor. Nossa, essa pergunta é muito poderosa. Muito poderosa. Gente, isso é um presente. E aí vocês acabaram de comecei a ganhar. fazer. Nossa, realmente é maravilhoso a gente se permitir isso, estar aberta a isso. Então eu comecei a fazer e mostrar para o universo, mostrar para Deus que eu estava pronta a me descobrir, né? Porque eu falo que a minha vida toda eu parecia uma lagartinha ali presinha, né, no casulo. Você, como amiga, eu posso falar, o grande problema é que você não se dava valor. Enquanto a gente não se dá valor, eu vou fazer uma postagem sobre isso hoje. Eu estava escrevendo o texto antes de começar a live aqui. O que é dignidade? Dignidade é a gente reconhecer e honrar o nosso valor. Enquanto a gente não se reconhece, não se valoriza e não honra quem a gente é, a gente vai ficar à sombra dos outros, à margem dos outros, se sentindo menor, sentindo que eu não tenho talento nenhum, eu não tenho nada de especial, eu não tenho nada para agregar, eu só vim ajudar. O que eu posso te ajudar? Exato. Agora, eu fazer algo especial? E aí, de repente, Gi, você dá uma reviravolta na tua vida, você monta um negócio de sucesso, que já começou como sucesso, que deixa eu fazer uma propaganda aqui, são as fornadas da Gi.
Para quem tiver em Ribeirão Preto, entre, peça, porque você vai comer. E ó, eu como dom de cozinha, né? Eu sou chefe por dom de Deus, chefe de cozinha por dom de Deus. Aham. Sem ter feito curso, eu atesto que você vai comer a melhor torta que você já comeu na sua vida, tá? E se você não for de É Ribeirão, verdade. você acompanha o Fornadas da Gi, porque quem sabe você pode montar o teu negócio aí na tua cidade. Que ela É, não, o negócio está crescendo tanto, mas é isso que eu quero saber, Gi. De repente, essa pessoa que vivia como uma lagarta, escondida, não se valorizava, não achava que era importante, os filhos importantes, o pai, a mãe, todo mundo era importante, menos ela. E aí essa mulher vem e monta um negócio e explode de sucesso. Me fala, de onde veio? olha, primeiro veio de eu acreditar em mim. Veio muito forte, tá? Eu já tive a oportunidade, acho que, de contar para você, que veio muito forte, como flashes mesmo, no meu coração. Passei uma noite assim, tendo muito o Espírito Santo tocando muito forte no meu coração. E eu ouvi, porque quando a gente pede, a gente precisa acreditar que eu estou pedindo direto para o meu Criador. E eu preciso acreditar quando ele fala comigo. E foi isso que aconteceu. Eu acreditei nele e acreditei em mim, que sim, eu era capaz. E junto disso tudo, quando aconteceu tudo isso, o universo se moveu de um tanto. E ele começou eu comecei a atrair pessoas que iam agregando no meu negócio. Porque eu falo, né? Não adianta ter boas receitas, e você bem sabe disso. Não adianta ter boas receitas. A gente precisa buscar outros conhecimentos. E o universo me proporcionou isso, estar junto com as pessoas da minha própria casa, que tinham mais conhecimentos que eu em alguns determinados assuntos, e eu me permiti viver isso. E isso está no tamanho que está hoje, e eu estou muito feliz em poder estar compartilhando com outras pessoas, incentivando que elas também podem, sim, fazer elas o seu negócio. Dentro da sua. Que E pode começar dentro da cozinha, né, Gi? dentro da cozinha da sua Da casa, cozinha é da sua verdade, é casa, com R$ 50 de investimento para fazer as primeiras tortas. E sabe, verdade, é Gi, verdade. você falou uma coisa muito poderosa, que é o seguinte: às vezes a gente fica. Primeiro ponto, né, que a gente colocou aqui. Enquanto a gente está Uhum, buscando com a mente, a gente só sofre. verdade. Enquanto a gente busca entender, a gente busca as respostas com a mente, a gente nunca vai entender. A É, gente é com o coração. É com o coração. com o Ele é muito coração. mais forte. A alma é muito mais poderosa do que a mente. A mente vai É até verdade. um certo. Ela tem uma limitação até de conseguir enxergar, de conseguir visualizar. Quando a gente visualiza algo com a alma, isso adquire uma potência. É essa potência que movimenta o Potência, universo, que você falou, que aí o universo começa a conspirar a favor. Mas a esse favor. movimento, ele tem que sair daqui, da alma. Não É, adianta querer sair daqui. E o não. segundo ponto que você colocou, que foi muito importante, é que às vezes a gente fica pedindo, 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 e a gente não cala para ouvir as Para respostas. ouvir, é Então, bem o que assim você mesmo. fez, a sua sabedoria esteve em saber fazer as perguntas, abrir o seu coração, ou seja, você estava buscando de coração, você não estava É, buscando mentalmente, né? não. E você se abriu para ouvir as respostas. Então, isso é Sim, louvável. Você sabe, né, assim, no particular, o quanto que eu te admiro e o tanto que eu sou grata a Deus por ter colocado você no meu caminho, porque eu acredito que eu falo, cara, como que uma contribuiu e contribui com a vida da outra, sendo pessoas é, tão diferentes?
É, Com histórias tão diferentes, né? Mas é conectou verdade. onde? Conectou na alma, né, minha amiga? Não, é isso mesmo, amiga, é mesmo. Eu sou muito Ó, grata eu por vou essa conexão. Eu também. Eu vou pedir para você, que a gente está no finalzinho aqui, para você deixar um recado final para quem está assistindo a gente. Algum presente, algum conselho, alguma coisa que você quiser deixar, que vier do teu coração com relação a esse assunto de propósito, de missão. Porque eu acho que se a gente encontrou o caminho para sair daquela Uhum. insatisfação, e hoje a gente consegue viver uma vida de forma plena, a gente tem como obrigação, pelo menos, apontar esse caminho para as pessoas. É verdade. Eu vou fazer um convite aqui. Vou fazer um convite, não. Vou deixar. Não posso fazer o convite ainda. Vou deixar o Tá. recado e depois vou pedir para você deixar o recado. Mas já vou avisar o pessoal que a gente vai ter um treinamento aberto e gratuito, que é a fórmula da Sim. alavancagem. Ah, E é um treinamento que eu dou, são 4 noites, sobre visão, gestão do tempo, foco e disciplina para a construção de uma vida próspera, saudável e feliz. Esse treinamento vai acontecer na primeira semana de agosto, vai ser gratuito, mas você vai precisar se inscrever. Então, fiquem de olho aqui no Instagram, que as inscrições devem abrir na sexta que vem, tá? É a fórmula da alavancagem e aí eu vou compartilhar as estratégias das pessoas mais bem-sucedidas do mundo para conquistar a uau. prosperidade financeira, realizar seus objetivos e seus sonhos e viver com muito mais qualidade e bem-estar. Esse é o meu recado, esse é meu presente. E o seu, Gi? Olha, o meu é assinar aí embaixo, falar para as pessoas não perderem absolutamente nada. Porque assim como um dia você falou para mim, não se compare a ninguém, se compare a você mesma. E olha, pouquíssimas palavras que eu absorvi na alma. E sim, eu acredito que você tem passado coisas tão grandiosas, né? De tanto conteúdo nas suas lives, e para que as pessoas absorvam, não com a mente, mas absorvam com o coração e apliquem na sua vida prática. Não deixe passar nada, porque às vezes a pessoa está tão perto de alcançar o seu grande objetivo, de ser realmente tudo aquilo que ela nasceu para ser. Está faltando tão pouco e ela às vezes acha que é só mais uma coisa que eu estou ouvindo, é só mais uma pessoa que está falando. Não, assuma isso para você. Porque se as pessoas estão se conectando com você hoje, acredito eu que é porque tem uma boa sintonia aí. Então, absorva. As pessoas aproveitem, porque você tem muita coisa de boa para compartilhar. E as pessoas, sim, têm muito a extrair de si. Então, nós somos capazes, merecedores, e não deixa passar essa oportunidade. Dani Lui tem contribuído, como sempre fez, com muita diplomacia. Absorvam, aproveitem. Esse é o meu recado. Ah, amiga, obrigada. Você é Eu vou mega, ter que sair rapidinho, Você é mega porque eu tenho, suspeita. porque eu tenho tortas para fazer, graças a Vai Deus. para as tortas, eu vou almoçar também. Pessoal, obrigada por vocês terem acompanhado a gente aqui. E ó, vai ficar salvo, então quem gostou, compartilha com alguém que você ama, que você possa ajudar, mandando de presente esse conteúdo dessa live. Um beijo enorme, Um amiga. Fiquem beijo. com Deus, fiquem todos Obrigada, um vocês com beijo. Deus, viu? Obrigada. Ó, um beijo, tchau.